Olá, turma, tudo bem? Bom, a gente vai retomar o nosso tema que está falando sobre as queimadas, principalmente agora no Pantanal. E aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão das queimadas na Amazônia, né? Eu mostrei para vocês um vídeo que falava sobre as queimadas desde 2017, que tinha sido o ano de maior número de queimadas, mas esse ano a gente tem um recorde de todas as queimadas, principalmente na região do Pantanal, tá? A região do Pantanal, que é justamente aquela região que fica ali por Tocantins, Goiás, Mato Grosso, é uma região que sempre veio atingida com a devastação, com a exploração da mata, com a retirada da madeira, enfim. E aí, esse ano, a gente tem acometido com as queimadas. Lembrando que as queimadas, elas acontecem de forma também natural. É o que a gente vê aí nos jornais e tudo mais. E aí, esse ano, o Pantanal realmente, devido a toda a devastação, ele estava com o clima mais seco, e aí, claro que propício a maior número de queimadas. Só que essas queimadas, elas não são só é, naturais, a gente tem ação humana também nessas queimadas, e aí tomou uma proporção que realmente não tem como controlar, não tem como fazer o controle dessas queimadas, porque realmente exige uma demanda de investimento, existe uma demanda de pessoas que precisam ir lá para conter esse fogo, existe todo um aparato de equipe que agora acaba acontecendo muito mais de forma voluntária. Pessoas que se propuseram a ir até o local para, de alguma forma, estar ajudando a conter esse fogo e tudo mais. E aí, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre isso com relação à flora, né? A madeira, as plantas, como isso era prejudicial e como isso afetava diretamente a ação do clima, a questão dos níveis de chuva, tudo isso acontece e atinge de uma forma diretamente as queimadas, né, a devastação atinge diretamente a questão do nosso clima, da nossa temperatura, enfim, que a gente está sentindo um pouco, né, isso atualmente devido aos níveis de chuvas que estão baixos por causa da época do ano. E aí a sensação de estar mais quente realmente tudo está ligado diretamente ligado a essas queimadas que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos animais, né? A gente sabe que as queimadas das aves e tudo mais, ela atinge diretamente a questão da temperatura, do clima, né? Não só aqui no Brasil, mas afeta realmente o mundo todo, até porque a gente está no planeta e aí é uma coisa só. Mas e os animais? Né? O que a morte desses animais, né, a degradação também desses animais, nos atinge de alguma forma? A gente achar que por estar queimando animais que provavelmente a gente nunca vai ter uma ligação direta, no sentido de ver, de observar, a gente acha que de uma certa forma não nos atinge. E isso é um problema. No Pantanal existem espécies de animais que podem estar entrando em extinção, e aí a extinção de certos animais afeta diretamente a cadeia biológica, aí, né, a cadeia dos animais, e, consequentemente, nós estamos também nessa cadeia, e aí faz com que haja um desequilíbrio natural dentro, né, da região, dentro do local, e aí o que acontece? É necessário que a gente tente entender que a morte desses animais, eles afetam a gente diretamente, eles afetam a nossa vida. E outra, aqui talvez, por a gente estar um pouco distante, Nordeste e tudo mais, a gente não tenha percebido esse tipo de coisa, mas nas regiões próximas ao Pantanal, os animais estão invadindo a área urbana, invadindo entre aspas, né? Eles estão procurando locais
e aí acabam indo para a área urbana. Esses animais, muitos são silvestres, são selvagens, e aí pode ter uma reação realmente agressiva contra o humano. Então, são essas questões que a gente precisa entender que são essenciais, que apesar de ser um bioma que possa para outras regiões parecer estar distante, não é bem assim que funciona, nós estamos diretamente ligados, e aí é necessário que exista realmente políticas públicas em relação a esse meio ambiente, em relação a esse bioma, porque realmente daqui a alguns anos a gente vai sentir uma reação, a gente vai sentir alguns efeitos do que está acontecendo hoje. Né? No mais, a gente vai debater em sala de aula sobre esse assunto, que é extremamente importante. O meio ambiente é pauta política atual, ele interfere diretamente na nossa vida, no nosso comportamento, porque os efeitos da devastação ambiental a gente está sentindo agora, e aí é necessário reverter essa situação, porque senão em algum momento já não vai dar mais tempo. Ok? No mais, debatemos em sala de aula, na nossa conferência. Beijos, bye!